Bom, pessoal, hoje eu vou explicar para vocês quais são os parâmetros técnicos para a gente avaliar se uma radiografia de tórax em rotina, que costuma pedir o PA e o perfil, está dentro dos parâmetros técnicos de qualidade. Então, o que você tem que observar? Primeiramente, se a radiografia foi feita em PA ou AP. Como que a gente pode observar isso? O PA geralmente a gente faz em pé. O PA é a incidência póstero-anterior, onde o paciente vai encostar na estativa, a parte anterior, no caso, falando grosseiramente, o peito, e a radiação ela vai incidir na região posterior e vai sair na região anterior, por isso o nome PA. A gente identifica aqui pelas escápulas, pois no posicionamento o paciente precisa projetar as escápulas para frente para tirar ela de cima do pulmão. Então aqui a escápula está completamente fora. A gente evidencia se o exame está rodado pelas clavículas aqui, da articulação externo-clavicular. A gente vê a equidistância aqui entre os processos espinhosos aqui da vértebra e a articulação externo-clavicular. Por exemplo, aqui tem uma maior distância em relação ao lado direito, então isso evidencia que o exame está um pouquinho rodado, mas pouca coisa, isso não vai atrapalhar no exame. O que a gente deve observar? Se a gente não cortou nenhuma estrutura, não cortamos o ápice, não cortamos o seio costofrênico direito desse lado e nem o esquerdo desse lado. Aqui a gente tem os seios cardiofrênicos, temos toda a circunferência aqui cardíaca, a área cardíaca proeminente para a esquerda. Isso evidencia que a gente não trocou o lado, porque se a sombra cardíaca estivesse com esse desenho aqui do botão aórtico, a parte aqui do coração voltada para a direita, esse exame poderia ser ou que o paciente tivesse alguma anomalia, citos inversos totais, é quando o paciente tem a destrocardia, o paciente tem o coração para o outro lado. Nesse caso aqui, um paciente normal, a gente vê aqui o botão aórtico e toda a circunferência do coração para a esquerda. A gente vê aqui bem delimitada, aqui bem delineada a traqueia. A bifurcação da traqueia a gente chama de carina, e a gente vai ter aqui a parte do bronco principal direito, bronco principal esquerdo. Essa é uma radiografia de tórax em PA que está num padrão muito bom de qualidade. Vamos mudar para a próxima. Aqui a gente tem o perfil. Mesma coisa, não podemos cortar nem o seio costofrênico, lembrando que a projeção em perfil é a lateral. O raio ele é incidido na parte lateral e sai na outra parte lateral. Por isso a gente tem as estruturas sobrepostas. A gente tem aqui um pulmão por cima do outro, então a gente vai ter um seio costofrênico, outro seio costofrênico. A gente vai ter aqui a coluna do paciente, aqui a gente vai ter a sombra cardíaca, aqui o cajado da aorta. A gente vê essa sombra aqui do cajado da aorta. A gente tem aqui o ápice pulmonar que também não cortamos. E para evidenciar se o exame está rodado, a gente evidencia pelas costelas. Quando está uma sobreposta à outra, identifica que o exame não está rodado. Agora, por exemplo, se tivesse aqui uma costela aqui e a outra aqui, esse exame estaria rodado. Então, isso evidencia que o nosso padrão aqui de qualidade da radiografia de tórax em perfil e tórax em PA, que é a rotina comum que vem no hospital, está em um padrão muito bom de qualidade. E os parâmetros técnicos para saber se o exame realizado no leito ficou bom ou não. No caso, esse aqui é um exame de tórax em AP, antero-posterior. O paciente é deitado em decúbito dorsal, uma placa é colocada embaixo das costas dele, e no caso desse exame aqui ele está com a sigla SNE, que significa sonda nasointeral, o que indica que esse exame foi realizado para sonda. Então, primeira coisa que a gente pode observar aqui nesse exame, o parâmetro técnico está bom, a gente consegue ver bem o pulmão, consegue ver bem todas as fiações aqui, sim, consegue. O filme, nesse caso aqui, o chassi, a gente põe ele na longitudinal, a gente põe ele em pé. Por quê? A gente quer ver o trajeto da sonda. Como que eu posso identificar a sonda nesse caso? Eu vou ver o tamanho dos fios aqui da monitoração cardíaca e vou ver o que está diferente. Por exemplo, quando a gente aproxima um pouquinho mais, a gente vê que esse fio em relação a esse aqui tem um tamanho diferente. Esse aqui está vindo lá de cima, provavelmente está vindo do esôfago. Então eu vou começar a acompanhar ele aqui. Estou descendo, acompanhando, ele passa aqui para baixo.
ele passa aqui para baixo, então ele passou por todo o esôfago, chegou no estômago, saiu do estômago e foi lá para o intestino. Então a gente vê a pontinha da sonda aqui. A sonda tem uma ponta radiopaca, então ela aparece brilhante aqui na nossa imagem de raio-x. O que a gente pode identificar aqui também nesse exame? Que o paciente tem um acesso central. Aqui o acesso está vindo da jugular, está descendo, 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 passando pela veia cava superior e entrando lá no átrio. Então a gente pode identificar dois dispositivos invasivos. A gente pode identificar o acesso central e a sonda aqui nessa parte. A gente vê os processos espinhosos no meio da coluna, então a gente identifica que o exame está reto, e a gente tem que ver aqui, da mesma forma que o tórax em PA, a gente tem que ver aqui a distância entre os espaços das articulações externoclaviculares, que são essas, para identificar se o paciente está muito rodado. Por exemplo, aqui tem um espaço maior do que aqui, então esse paciente está um pouquinho só rodado, mas nada que dificulte a visualização da sonda e que dificulte também ver se o paciente tem algum derrame pleural, algum pneumotórax. No caso desse paciente, por que não foi feito sem a monitoração? Se vocês repararem aqui no pulmão, tem bastante manchas aqui. Esse é um paciente com Covid positivo. Então, os médicos preferiram que não tirasse nada de monitoração desse paciente, porque o paciente estava em estado grave. Aí, às vezes, as pessoas olham os fios, já vi em alguns grupos de Facebook, e acabam criticando quem fez a radiografia. E não é bem por esse lado. Cada caso é um caso, cada paciente tem uma condição clínica e a gente tem que seguir ali o que o médico manda a gente seguir. Parâmetros técnicos que a gente usa para avaliar se o nosso exame de seios da face ficou bom ou ruim. Bom, temos aqui a rotina de seios da face, temos a posição de Watters, também conhecida como mentonaso, temos aqui a posição de Caldwell, também conhecida como frontonaso, e aqui a gente vai ter alguns parâmetros para observar se a nossa imagem está boa. Vamos começar aqui pelo frontonaso. A gente vê aqui bem o frontonaso, todo o seio frontal, vê também as partes aqui das células etimoidais e o seio maxilar todo sobreposto. O objetivo dessa posição é simplesmente ver o seio frontal. Primeira coisa que a gente tem que avaliar, nosso exame está rodado? A gente consegue ver comparando um lado com o outro. A gente vê aqui essa parte aqui da mastoide, os dois lados estão aparecendo praticamente juntos. A gente consegue ver se o exame está bom também através do rochedo petroso da mastoide, que é essa parte aqui. Quando ele está muito dentro aqui da órbita, indica que o nosso exame não está legal. Outra coisa bem legal para a gente ver se o exame está bem posicionado, se o exame está bem feito, é ver essa estrutura que passa aqui dentro da órbita. Quando ela está passando dentro da órbita, sinal que o nosso exame está bom. O nome dessa estrutura é asa maior do esfenoide. Então aqui a gente definiu todos os parâmetros de visualização da imagem que definem que o nosso exame de Caldwell, que é o frontonaso, está bom. Vamos agora para o mentonaso, que é as duas posições de rotina. A gente tem aqui um Watters modificado. Por que o nome é Watters modificados? Porque nessa incidência a gente faz com a boca aberta para ver o seio esfenoide. Aqui a gente tem uma boa visualização nessa incidência do seio maxilar e do seio frontal. O nome dessa incidência, como eu falei, é o Watters, também conhecida como mentonaso. Para a gente avaliar se o exame está bem posicionado, se a gente não deixou o paciente rodado, a gente sempre vai olhar um lado da estrutura com o outro. Se a gente vê as estruturas praticamente entrando juntas aqui na imagem, por exemplo, temos aqui o côndilo da mandíbula, aqui a gente vê um pouquinho do côndilo também, mais ou menos com a mesma distância do maxilar, que é essa parte aqui de cima. Aqui mais ou menos com a mesma distância. O seio frontal, a gente vê ele aqui em cima, está bem desenhadinho, conseguimos ver toda a passagem de ar.
a parte principal para a gente identificar, peraí, nosso exame ficou bem posicionado, a gente fez o posicionamento correto, é identificar aqui no seio maxilar se a gente tem alguma projeção aqui das células aeradas da mastoide dentro aqui do seio maxilar. Quando a gente encontra o seio maxilar completamente livre, isso indica que o nosso exame ficou muito bom. Basicamente é isso. Rotina de arcos costais. Costumamos fazer duas incidências, o AP de costelas ou arcos costais, tanto faz. O AP e a oblíqua. No caso da oblíqua, a gente vai levar em consideração a parte que está encostada no receptor de imagem. No caso, esse posicionamento o paciente estava em AP, porém a incidência é uma oblíqua posterior direita, porque o que leva em consideração é o lado que a gente está encostando no receptor de imagem. Aqui temos a oblíqua, vamos começar a detalhar primeiro pelo AP. O que a gente precisa primeiro? Colimar a estrutura. Como a gente quer ver só o hemitórax direito, só a parte das costelas direita, precisamos mostrar todo o lado direito. Os parâmetros técnicos são diferentes do tórax, porque nesse caso aqui, como a gente quer densidade de osso, a gente precisa usar mais MAS e menos KV. Então a gente precisa dar uma quantidade razoável de MAS para que a técnica ela fique adequada. Por exemplo, aqui a gente consegue ver todos os arcos costais. Temos 12 pares de costela, então como aqui a gente está só de um lado, a gente vai contar 12 costelas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Temos 12 costelas. Pegou todas as costelas na imagem, tá bom o exame. Porém, a gente tem uma dificuldade nesse caso desse exame, porque o filme maior que a gente tem é o 35x43. Nesse caso foi usado o filme na longitudinal, conseguimos enquadrar toda a estrutura. Porém, vai ter casos onde o paciente vai ter uma estrutura anatômica muito grande, então a gente vai precisar segmentar a radiografia. A gente vai precisar pegar a parte de cima e em seguida a parte de baixo, porque a gente precisa mostrar todos os pares de costela. E lembrar colimação. A gente precisa colimar o nosso exame. Como é o lado direito, a gente não precisa mostrar o lado esquerdo. Vamos para a oblíqua. A oblíqua é o exame mais difícil de fazer de costela, porque fica muita estrutura sobreposta, inclusive a mama junto com o coração. Vemos aqui todo o tecido mamário da paciente sobreposto à área cardíaca. Aqui a gente tem a mama direita da paciente. Nesse caso aqui está mais denso porque a paciente tinha uma prótese de silicone, então na imagem vai aparecer bem mais. Vemos aqui com detalhe todas as costelas. Se vocês notarem, o exame ele ficou um pouquinho borradinho, porque a gente usa muita quantidade de MAS. Quando a gente usa uma maior carga de MAS, a maior chance de o exame sair tremido ou mexido, como a gente costuma falar. O posicionamento, como eu disse, o paciente vai ficar em uma oblíqua de aproximadamente 45 graus. O lado encostado de estudo vai ficar no receptor de imagem. Na hora de mencionar o tipo de exame que a gente faz, a gente tem que colocar aqui oblíqua posterior direita, porque o paciente está encostando a parte posterior no receptor. Se o paciente estivesse encostando a parte anterior no receptor, ia ser uma oblíqua anterior direita. A gente ainda pode fazer, para complementar, uma oblíqua externa. A gente pode fazer uma oblíqua para o outro lado. Como a gente está vendo aqui mais a parte das costelas anteriores, a outra oblíqua a gente iria conseguir ver melhor as costelas posteriores, que eu já vou mostrar para vocês agora. Então aqui temos outro exame. Como eu disse para vocês, tem paciente que vai ter a estrutura aqui um pouquinho mais alta e mais larga. Esse aqui é um hemitórax esquerdo. A gente tem aqui o AP, a gente tem aqui a parte inferior do AP, pegando as costelas flutuantes. Teve que fazer em duas segmentações esse exame. A gente tem aqui uma oblíqua, pegando a parte de cima, a parte superior. Aqui a gente não vê detalhe, porque como eu disse, na outra imagem, que era voltada para o lado direito, a gente tem uma sobreposição de estruturas. Então a gente tem tecido mamário, área cardíaca,
pulmão, tudo sobreposto em cima das costelas. Como a área cardíaca é mais proeminente para a esquerda, quando a gente faz uma oblíqua esquerda, a gente vê essa poluição de imagem. Então, se seu exame sair assim, não fique receoso, porque é comum. Aqui a gente pegou a parte inferior, vemos aqui uma costela flutuante, outra costela flutuante, e para complementar esse exame, a gente fez duas segmentações aqui, uma pegando a parte das costelas aqui mais inferiores, no caso essas costelas que a gente está mostrando, a gente fez uma oblíqua contrária da oblíqua convencional, que é a oblíqua posterior direita, a gente fez uma oblíqua posterior direita, porém o lado mais afastado do filme é o lado que a gente estava estudando, então a gente vai conseguir ver melhor as costelas posteriores com muito mais detalhe e sem sobreposição da área cardíaca. A área cardíaca foi para o outro lado aqui. Pegamos também mais um pouquinho para baixo, ó. A região de interesse era essa, então a gente pegou com muito detalhe. Inclusive, se você notar aqui nessa imagem, é uma imagem bem sugestiva de fratura. Importante realizar outras posições também, importante sempre. Já no AP e na oblíqua, a gente não conseguiu ver com detalhe, então se a gente tivesse feito só isso, poderia passar batido. Vamos aqui estudar agora a rotina de abdômen agudo. No caso, o Bom Trager indica que sempre quando a gente vai realizar um abdômen agudo, a gente faça um abdômen em ortostase, a gente faça as cúpulas diafragmáticas. Aqui a gente vê bem a cúpula. A cúpula do diafragma vai servir para a gente ver se tem algum pneumoperitônio. Aqui a gente tem a bolha gástrica, então, por exemplo, a bolha gástrica é o fundo do estômago. Se tivesse ar aqui do lado direito, a gente saberia que no caso é um pneumoperitônio. Aqui é o ar e aqui é a sombra do pulmão. Se tivesse uma sombrinha aqui preta indicando ar aqui, a gente saberia que esse exame está com uma patologia chamada pneumoperitônio. E a gente faça um abdômen em decúbito dorsal. Aí no caso, como que a gente faz para saber se o nosso exame ficou bom? A gente não pode cortar aqui a sínfise púbica, porque esse exame precisa evidenciar a bexiga, que está mais ou menos aqui nessa região, e não pode cortar os rins. O foco do exame aqui é a gente fazer um estudo da parte abdominal. A gente vê se o exame está rodado através do processo espinhoso. Como ele está bem no centro aqui, isso indica que o exame não está rodado. Agora, se o processo espinhoso estivesse mais para a lateral aqui, isso seria uma oblíqua de abdômen. Então, nesse caso aqui em específico, o exame não está rodado. Vamos para a cúpula, pegamos bem a parte aqui das cúpulas do diafragma. O músculo do diafragma ele é responsável por fazer o movimento de inspiração e expiração e auxiliar o nosso sistema respiratório. Vamos para o abdômen em decúbito dorsal, mesma coisa, não podemos cortar nem a bexiga, nem os rins. Como a projeção aqui do aparelho ela tem um campo um pouquinho maior, a gente consegue ainda pegar uma parte das cúpulas do diafragma. A gente evidencia se está rodado através do processo espinhoso, a gente vê se está bem centralizada aqui a coluna. Então, isso indica que o nosso exame está dentro dos padrões de qualidade. Parâmetros técnicos para ver se uma imagem de bacia que a gente faz durante o plantão está dentro dos padrões de qualidade. Temos aqui uma bacia em AP, que significa que o paciente fez em decúbito dorsal, na mesa, em barriga para cima. A radiação ela incidiu na parte anterior e saiu na parte posterior. Aqui, como que a gente sabe que o nosso exame ficou bom? Quando a gente vai fazer a bacia, a gente tem que fazer a rotação interna dos membros inferiores a fim de esconder aqui o trocânter menor o máximo que conseguimos. Quando a gente faz esse movimento de rotação interna, a gente promove aqui um melhor alinhamento do colo do fêmur, que faz a gente evidenciar se tem fraturas de colo, que é a coisa mais frequente. Geralmente um raio-x de bacia não é para avaliar, por exemplo, se o paciente tem algum cálculo na bexiga, se tem algum problema na parte abdominal, na parte intestinal. Geralmente o raio-x de bacia é para a parte ortopédica, então não podemos cortar aqui a crista ilíaca e nem a parte do trocânter. Aqui pegou um pouquinho mais da região proximal aqui do fêmur, porque o médico solicitou dessa forma. Como que a gente sabe se está rodado?
O ideal é sempre a gente avaliar um lado comparando com o outro. Então a gente vê aqui o lado direito, compara com o lado esquerdo, a gente vê aqui a articulação sacroiliaca, se elas estão mais ou menos parecidas, a gente vê aqui os dois trocânteres, se eles estão na projeção aparecendo praticamente o mesmo tanto. Esse lado está aparecendo um pouquinho mais que esse, então esse lado teve mais rotação interna do que esse. A gente vê aqui a parte aqui da asa do ilíaco, a gente vê se essa parte aqui está muito diferente dessa, se as estruturas aqui elas estão entrando praticamente juntos, se a gente tem a espinha ilíaca aqui entrando junto com o outro lado. Ó, esse lado a gente viu uma protuberância maior, esse lado uma menor, então que indica que a gente pode até identificar aqui pela rotação interna também, esse paciente provavelmente estava com essa parte do quadril um pouquinho mais levantada em relação à mesa, então a gente vê essa parte aqui da pelve um pouco maior em relação a esse lado. Isso é devido à aproximação que o paciente faz do intensificador de imagem da mesa. Se o paciente estiver deitado em decúbito dorsal de uma forma que os dois planos estejam praticamente encostadas com a mesma distância, a imagem vai aparecer o mais próxima do tamanho real. Quanto mais afastado um lado da mesa, maior a imagem vai aparecer. A gente tem um efeito de magnificação. Mas o importante aqui para a gente evidenciar se tem alguma fratura de trocânter maior ou menor, se a gente tem fratura de forame obturado, do osso do pubis, se a gente tem alguma luxação da sífise púbica, se tem fratura aqui da crista ilíaca, da asa do osso ilíaco, até mesmo do sacro, a gente conseguiu enquadrar tudo na imagem. Então isso indica que o nosso exame está dentro de um padrão bom de qualidade. A técnica aplicada também foi uma técnica boa, conseguimos ver com todas as delimitações, todas as partes ósseas, e isso indica que o nosso exame foi muito bem feito. Fala aí pessoal, hoje vamos estudar a rotina radiográfica dos ossos do quadril, onde a gente faz sempre uma posição em AP, e a outra posição a gente faz uma oblíqua de quadril, que a gente conhece na verdade como perfil. E o que a gente vai usar como parâmetro? Temos aqui um quadril, a diferença é que a gente pega somente um lado, a gente vê aqui o forame aberto, a gente vê todo o sacro aqui bem alinhado, o paciente fica em decúbito dorsal nessa posição. Agora o jogo legal está no perfil. Aqui está um perfil de quadril esquerdo. A gente vê toda a asa do osso ilíaco, essa parte, vemos a cabeça do fêmur, vemos o fêmur em perfil. A gente não consegue ver aqui nenhuma parte do forame obturado aberto, a gente vê ele todo fechadinho. Então quando ele está fechado, está dentro do padrão. Se ele tivesse um pouquinho aberto, ainda não estaria dentro de um padrão de qualidade. A rotina de fêmur, onde a gente tem aqui a parte proximal e aqui a parte distal de um AP de fêmur. Temos na sequência o perfil de fêmur, dividido também em duas partes. A gente divide aqui a parte proximal com a parte distal. Vamos começar pela frente, que é também o AP. Como que a gente sabe que a radiografia ficou dentro do padrão? Ficou com qualidade. Primeira coisa, lembrem que toda vez eu falo sobre a questão simétrica do exame. O fêmur está reto em relação ao meu filme, tanto a parte proximal, que é essa parte aqui, lembrando, proximal é tudo aquilo que se aproxima do tronco. O tronco a gente pode pensar em coluna vertebral, então essa é a parte proximal e a outra parte aqui é a distal. Primeira coisa que a gente não pode cortar, não podemos cortar a cabeça do fêmur, trocânter maior nem menor. A primeira parte aqui do nosso quadril direito, esse exame aqui é o direito, nem o terço médio aqui inferior da parte da pelve, não podemos cortar, devemos evidenciar toda essa estrutura. Vai ser difícil a gente enquadrar todo o fêmur em um filme, por isso que a gente separa em duas posições. Aqui a gente tem que fazer uma rotação interna do membro inferior, a fim de esconder aqui o trocânter menor, e fazer com que isso tenha um melhor alinhamento aqui do colo do fêmur, coisa que não foi feita nessa imagem mediante as circunstâncias e a situação clínica do paciente. Aqui a parte distal do nosso exame, a gente tem a patela um pouquinho mais virada para a lateral, que indica que a rotação do pé
estava mais lateral do que medial. A gente tem que centralizar aqui a patela, no meio do fêmur aqui, perdão, para o nosso exame ficar com melhor alinhamento. Então a frente está aqui, não podemos cortar a articulação do joelho, nem a articulação aqui do quadril. Vamos para o perfil, a gente evidencia pelo forame obturado. Quando a gente vira um pouquinho mais para a oblíqua, a gente vai fechando aqui essa estrutura, a gente vai sobrepondo. Então aqui o olho do Batman está aberto, o que evidencia que o perfil não está 100%. Aqui a gente vê o fêmur em perfil, vemos mais aqui o trocânter menor, o trocânter maior e aqui a parte proximal do nosso fêmur. Na parte do perfil, aqui a gente não conseguiu virar totalmente o paciente em perfil. O ideal é a gente fazer o quê? A gente fazer uma flexão do outro membro que o paciente não está radiografando, acima aqui da coxa, e fazer como se fosse um joelho mesmo, alinhando o fêmur. Aí a gente tenta sobrepor os côndilos. Aqui a gente vê uma sombra e aqui a gente vê outra sombra. Esse exame está muito rodado, dava para melhorar nessa parte. Às vezes o exame ficou assim por conta da condição clínica do paciente. A gente não consegue virar muito o paciente de lado por conta de ter algum risco de fratura aqui na região do colo, o que não é o caso. Esse paciente não tinha fratura, porém estava com muita dor. Lembramos sempre de enquadrar aqui a parte do quadril, fazendo sempre em 2 segmentos, segmento proximal, segmento distal. Rotina de joelho, onde fazemos um joelho AP, em decúbito dorsal, e um joelho perfil. O perfil é o médio lateral. Vamos primeiro começar pelo joelho AP. Aqui, quais os parâmetros que a gente tem que avaliar? Primeira coisa, simetria, ver se a perna do paciente ficou reta em relação ao nosso chassi, em relação ao nosso receptor de imagem. Segunda coisa, sempre quando a gente vai fazer o exame, a gente tem que lembrar de alinhar aqui a patela no centro do nosso filme. Uma coisa também, um aspecto radiográfico muito importante, a gente tentar sempre abrir o máximo que conseguir aqui a articulação do joelho, que assim a gente consegue ver se tem alguma lesão aqui entre os espaços articulares. Vamos para o perfil. O perfil sempre é o mais difícil de realizar, porque a gente tem que deixar ele o mais perfeito possível e o mais sem nenhuma rotação aqui, sem nenhuma sobreposição. Como que a gente consegue fazer um joelho de qualidade? A gente tem que sobrepor todas as partes aqui dos côndilos. Aqui a gente vê uma sombra pequenininha. Aqui atrás a gente vê um acidente ósseo que chama fabela. Vemos aqui a patela em perfil, ela de lado, e aqui vemos uma sombra dupla. Então esse perfil não está 100%, mas porém ele ainda está dentro dos parâmetros de avaliação. Aqui como que a gente pode corrigir essa parte dos côndilos e aqui da articulação do joelho? A gente pode angular o nosso tubo, angular tanto faz cranial ou caudal, depende muito do paciente, isso aí é uma técnica que você vai ter que ir adaptando a sua rotina, ou virar um pouquinho o joelho mesmo aqui, ou um pouquinho mais interno, encostando a parte da patela na mesa, ou um pouquinho mais externo, afastando a patela da mesa. Quem trabalha com aparelho telecomandado vai conseguir adquirir algumas técnicas para conseguir arrumar melhor a imagem, mas porém quem trabalha no raio-x convencional vai ter que ir aprendendo isso aqui na raça. Esse exame aqui está dentro dos padrões de avaliação, o perfil e a frente. E lembrando, sempre para ter uma melhor avaliação é bom a gente ter simetria nos nossos exames, tentar deixar as estruturas o mais retas possível. É lógico que não é muito fácil da gente fazer isso com pacientes politraumatizados, por exemplo, mas a gente tem que começar a criar esse costume. Simetria é tudo, ainda mais na nossa área de radiologia. Radiografia de perna, onde a gente tem a perna em AP e a perna em perfil. O objetivo dessa radiografia é a gente demonstrar se na parte da diáfise da perna a gente tem alguma fratura. Então basicamente a gente tem a perna em AP, onde a gente tem que demonstrar um pouco aqui da articulação do tornozelo e um pouco aqui da articulação do joelho. Lembrar um parâmetro bom, a gente alinhar aqui a patela na hora de posicionar, juntamente com um pouquinho de rotação interna aqui do membro inferior, que a gente vê bem aqui a fíbula separada um pouquinho da
tíbia. A gente vê também aqui a parte dos maléolos, tanto o medial quanto o lateral, se tem fratura, que é onde costuma mais ter aqui na região do tornozelo. Inclusive fraturas aqui na parte da diáfise. O perfil é a mesma coisa, a gente vai fazer mais ou menos como se a gente estivesse fazendo um perfil de joelho com a perna toda esticada e o tornozelo, lembrando em simetria, deixar a perna simétrica em relação ao nosso filme e o nosso pé também. Como aqui é um aparelho onde eu consigo enquadrar toda a estrutura, então eu consigo demonstrar em apenas uma radiografia a perna em AP e em outra radiografia a perna em perfil. Caso a gente não consiga essa proeza, a gente pode usar o chassi na diagonal, onde a gente vai pegar a estrutura de cima e a estrutura de baixo, ou então fazer duas radiografias. Por exemplo, a gente faz uma radiografia pegando o joelho de cima para baixo, outra radiografia pegando o tornozelo, isso tanto para frente quanto para o perfil. No perfil a mesma coisa, a gente faz uma pegando aqui o joelho de cima para baixo, outra pegando o tornozelo de baixo para cima. Divide tudo em um filme. Por exemplo, vou usar o 35x43, dividir ele em dois e pegar as duas extremidades, tanto no AP quanto no perfil. Mas basicamente o que tem que aparecer é as duas articulações. Então, exemplificando aqui para vocês, eu tenho aqui dois posicionamentos, onde eu enquadrei a parte proximal aqui do joelho e a parte distal. E tenho aqui o outro do perfil, onde enquadrei a parte proximal com a parte distal. Então fiz duas radiografias para o perfil e duas radiografias para frente. A rotina de tornozelo, onde temos aqui o tornozelo em AP e o tornozelo em perfil. Vamos começar aqui pelo nosso tornozelo em AP. Esse tornozelo foi feito com rotação interna dos membros inferiores. Por que a gente percebe isso? Porque temos aqui toda a articulação do tornozelo aberta. Essa articulação aqui, que é a tíbio-talar, e a articulação aqui da tíbia, e a articulação aqui da fíbula com o talos. Então, esse fato de ver toda a articulação aberta auxilia o médico, porque às vezes tem alguma lesão aqui entre a articulação, e com essa imagem a gente consegue ver se a área articular está livre de alguma patologia. A gente levanta um pouquinho o pé do paciente e a gente tira essa segunda sombra aqui da tíbia. No caso, aqui deveria ter levantado um pouquinho mais o pé do paciente para abrir mais essa articulação. O que a gente tem que demonstrar nesse exame é exatamente a articulação da tíbia, a fíbula, com um pouco aqui dos ossos do tarso. Mostramos bem aqui o talos e um pouco dos metacarpos. Enquadrando tudo isso na imagem, a imagem está perfeita e está dentro dos padrões. A gente não pode esquecer, lembrem sempre, nos meus ensinamentos aqui eu vou falar sobre simetria, deixar a estrutura reta de acordo com o nosso chassi, com o nosso filme radiográfico. Já no perfil, a mesma coisa. O primeiro parâmetro é avaliar simetricamente aqui a estrutura. Temos aqui a tíbia, a fíbula aqui atrás, a perna do paciente ficou retinha, e a mesma coisa a gente tem que fazer aqui com o pé do paciente. Às vezes tem algumas pessoas que têm o costume de deitar o paciente de qualquer forma em cima da mesa, deixar o pé do paciente todo para baixo, que a gente sempre tem que deixar uma estrutura simétrica, a gente tem que deixar a estrutura o mais reta possível, que a gente não mascara nenhuma possível patologia. Então, o objetivo desse exame é a gente ver aqui os ossos do tornozelo. A gente sempre tem que tentar abrir o máximo aqui a articulação tíbio-talar, que é essa aqui. Abrir a articulação aqui do talos com o calcâneo. A gente vê bem aqui ela livre. A gente demonstrar aqui todo o calcâneo. Demonstrar aqui o osso navicular. Aqui os cuneiformes que vão aparecer todos sobrepostos. E aqui um pouquinho dos metatarsos. Então esse exame está dentro do padrão. Técnica radiográfica, aproximadamente 50 kV, com 6 a 8 mAs, que é o que eu costumo usar, e a imagem fica com essa qualidade, com esse padrão. A rotina de pé, onde a gente faz um pé em AP e um pé em AP oblíqua. Então vamos começar pelo AP. Aqui a gente tem um raio-x
padrão. A gente tem um alinhamento aqui da estrutura. Lembrando que na radiografia de pé a gente faz uma angulação cranial com o intuito de ver os ossos aqui do tarso. Vamos ver aqui os ossos do tarso. Temos aqui o talos, temos aqui o navicular, os cuneiformes medial, intermédio e lateral. Mudando aqui para a oblíqua, vemos melhor aqui os ossos do tarso. Temos aqui o cuboide, o navicular, o talos, o calcâneo. Aqui temos a fíbula, temos a tíbia, temos aqui os 5 metatarsos e temos aqui as falanges. Lembrando que apenas no primeiro dedo temos 2 falanges, temos apenas uma falange distal e uma proximal. E aqui nos outros já temos uma falange distal, uma falange média e uma falange proximal. Vamos voltar agora para ver os parâmetros técnicos. Na radiografia em AP, como disse bem aqui, a gente vê primeiro o alinhamento e a gente sabe se ficou boa a angulação que a gente dá a fim de ver todos os ossos do tarso. Vemos aqui a fíbula, a tíbia. Nessa radiografia, inclusive, às vezes conseguimos ver alguma fratura nessa região, inclusive enquadrando bem aqui o talos. Vamos para a radiografia em oblíqua. A radiografia em oblíqua a gente faz uma rotação interna do membro inferior com o intuito de abrir essa articulação e a articulação tarso-metatársica. Então aqui vemos bem a articulação aberta. Às vezes a gente tem frequentemente aqui fratura na base do 5º meta, que a gente vê muito bem aqui na oblíqua. Se a gente não tem uma oblíqua perfeita como essa aqui, vendo todos os espaços articulares aqui bem abertinhos, a gente não tem um padrão de imagem bom. A gente tem que ver aqui também a tíbia e a fíbula. Às vezes a pessoa deixa isso muito reto aqui e não é o padrão que irá evidenciar melhor aqui a parte aqui dos ossos do tarso, se a gente deixar a perna muito dobrada. É legal a gente ter um ângulo aqui de aproximadamente 45 graus do membro inferior, para a gente ver melhor aqui o pé. Lembrando também que é muito importante o alinhamento da estrutura, para a nossa radiografia ficar num padrão aqui estético bom. A gente tem que alinhar bem o pé de acordo com o nosso filme radiográfico. E como eu já expliquei, vemos muito bem aqui todas as estruturas, nada sobreposto. A rotina de ombro, onde a rotina costuma ser um ombro AP sem correção da cavidade glenoide, que é isso aqui. Porém, na minha opinião, na minha humilde opinião, o exame fica muito mais bonito e diagnosticável quando a gente faz um exame corrigido. Eu vou mostrar aqui o ombro do play para vocês, que é o ombro que a gente faz com rotação externa, onde a gente evidencia aqui um pouquinho na rotação externa o tubérculo maior do húmero, e a gente faz também a rotação interna. O objetivo desse exame é a gente ver se tem alguma fratura aqui no ombro ou alguma lesão aqui na sua articulação. Algumas estruturas importantes aqui que a gente vai ter é a cabeça aqui do húmero, a cavidade glenoide e aqui a escápula. A gente faz essa correção da cavidade glenoide exatamente para ver se tem alguma lesão aqui articular. Quando a gente faz o ombro sem essa correção, a gente não consegue ver muito bem aqui a articulação. E para a gente ter essa diferenciação aqui da cabeça do húmero também, a gente costuma angular uns 5 graus caudal para que esse osso aqui não fique sobreposto aqui à cabeça do húmero. Vamos ver aqui na outra posição. Essa aqui é a rotação externa. O membro superior fica com a rotação da mão para lateral. A gente faz como se fosse uma posição anatômica. A parte palmar da mão fica voltada para frente. E já nesse outro caso, da rotação interna, a parte palmar da mão fica voltado para dentro. Então a gente faz um giro da mão, propriamente dizendo aqui sim, de uma parte bem grosseira. O exame fica bem bonito, a gente consegue ver aqui bem o ombro, bem a sua articulação. Eu vou mostrar agora para vocês aqui como seria um ombro AP sem correção e a diferença entre os dois. Então olhem aqui as duas imagens, como é muito diferente. Aqui é um ombro AP normal, vemos toda a sombra aqui da escápula, vemos aqui a cabeça do húmero,
Vemos aqui a articulação acrômio-clavicular, temos aqui o acrômio todo sobreposto à cabeça do húmero, temos aqui a cavidade glenoide, sem nenhum detalhe aqui da articulação. E agora olhem a diferença aqui do ombro corrigido. Temos aqui o acrômio sem encostar aqui na cabeça do húmero, temos aqui a parte da articulação glenohumeral bem livre, conseguimos ver se tem alguma lesão aqui nessa parte. Já nessa aqui a gente não tem tantos detalhes, a gente não consegue ter uma diferenciação por conta da sobreposição de estruturas. Lembra que eu falei da angulação de 5 graus caudal para tirar essa sobreposição aqui do acrômio? Foi exatamente o que eu fiz aqui. Eu angulei um pouquinho o caudal e eu tirei essa sobreposição aqui de um osso em cima do outro. A radiografia fica muito mais diagnosticável, garante que o médico da onde você trabalha vai curtir bem mais um parâmetro radiográfico desta forma do que desta forma. Isso aqui, na minha humilde opinião, para clavícula fica muito melhor a gente fazer um ombro AP sem correção, porque a gente quer ver aqui a clavícula, do que para ver ombro, para ver húmero e para ver essa parte articular aqui do ombro. Sempre melhor a gente fazer uma correção da cavidade glenoide. Rotina de mão. No caso a mão a gente faz sempre em PA, a gente tem que levar em consideração a posição anatômica, onde a parte palmar fica voltada para fora, então a gente encosta a parte palmar no chassi, por isso a gente faz o exame em PA. Temos aqui um PA frente e temos aqui um PA oblíqua de mão esquerda. Lembrando que a gente sempre aplica o efeito espelho, a gente vê a imagem praticamente ao contrário daquilo que a gente está fazendo, a gente tem que olhar como visualizador, então o lado direito do paciente vai ser o nosso lado esquerdo sempre. Vamos começar aqui pela frente, lembrando, sempre em todos os vídeos eu estou frisando bastante simetria aqui da estrutura, a gente tem que deixar a mão reta de acordo aqui com o rádio e a una, tem que demonstrar a parte das falanges, não deixar cortar nenhuma estrutura. Vamos aqui para o oblíquo agora, a gente faz a posição em leque. Eu acho que o mais ideal é a gente sempre pedir para o paciente fazer dessa forma e somente soltar aqui a pontinha. Nisso vai fazer a mão ficar em leque em relação à estrutura. E a gente consegue ver bem com detalhe aqui a parte dos metacarpos. Aqui eu vou mostrar um pouquinho de anatomia para vocês. Ó, temos aqui os metacarpos, a articulação metacarpofalangiana e aqui em cima as falanges com as articulações interfalangianas. Lembrando, da mesma forma do pé, o primeiro dedo a gente vai ter somente duas articulações, uma distal e a outra proximal. Sempre quando a gente aproxima a estrutura do tronco, a raiz do corpo, que eu costumo falar, tem pessoa até que não gosta de que use esse termo, mas é um termo que eu uso até para eu fixar melhor. Tudo que se aproxima à raiz do corpo é proximal, tudo que se afasta é distal. Então, no caso do primeiro dedo, temos somente duas falanges. Vamos voltar aqui para a oblíqua. A gente vê bem aqui os sesamoides. A gente vê aqui os ossos do carpo. E aqui a gente vê o rádio. Aqui a gente vê o rádio e aqui a una. Processo estiloide da una, a gente vê bem nessa posição aqui. Inclusive, se tiver alguma fratura, uma oblíqua de punho também, nesse caso aqui, como se fosse uma oblíqua de punho. A gente vê bem o processo estiloide da una. A posição ficou excelente. Lembrando que a gente não pode deixar de enquadrar aqui na imagem as falanges e um pouco aqui da articulação do punho. Rotina de coluna cervical, que é a coluna cervical em AP, antero-posterior, e a coluna cervical em perfil lateral. E como a gente faz para saber se o nosso exame ficou com um padrão de qualidade bom? Primeiro a gente vê aqui os processos espinhosos que estão aparecendo bem centralizados na coluna. A gente vê se a gente pegou todas as vértebras cervicais. Vamos começar a contar de baixo, que eu já vou explicar o porquê. A gente pegou aqui, ó, C7, C6, C5, C4, C3, a C2 e a C1. Vai ser difícil a gente pegar, porque a gente vai ter toda essa estrutura que sempre vai ficar sobreposta. E essa parte aqui de cima, como que a gente faz para saber se ficou bom
o posicionamento com essa parte. A gente sempre vai ter que sobrepor o osso occipital, que fica aqui mais atrás, com a nossa mandíbula. Então a gente vai sobrepor o ramo da mandíbula com o osso occipital. Então a imagem deve aparecer sempre sobreposta para a gente ver da C3 para baixo. Então, para exame de frente, a gente pegou todas as vértebras cervicais que deu para pegar, até a C7, pegamos a T1, pegamos a T2 e colimamos bem a estrutura aqui. Agora o perfil a gente já consegue pegar a C1, a C2, a C3, a C4, a C5, a C6 e a C7. Essa sombra aqui vai sempre aparecer por conta do ombro. Então, quanto mais você conseguir projetar os ombros do paciente para baixo, menos sombra do ombro a gente vai ter aqui. Essa parte, no caso, é a parte do tecido gorduroso, do tecido muscular, que aparece sobrepondo aqui a vértebra. Porém, ainda conseguimos ver com detalhe. Se tivesse alguma fratura aqui na vértebra, a gente conseguiria ver. Temos aqui os processos espinhosos de todas as vértebras cervicais. O que a gente precisa é abrir bem os espaços intervertebrais. Temos aqui corpo da vértebra, disco intervertebral, corpo da vértebra, disco intervertebral. E às vezes a gente tem sobreposições e a gente muda essas sobreposições fazendo angulações. Qual que é o parâmetro que eu gosto de usar para deixar o exame bem posicionado? Eu gosto de usar bastante aqui a mandíbula. Temos aqui duas sombras da mandíbula, vemos aqui, ó, uma sombra aqui, a outra aqui. Então eu gosto de deixar uma sobreposta à outra, deixar bem alinhadinho e o exame fica sempre bom. A gente não tem aqui essa diferença do ombro, que às vezes essa diferença aqui de estrutura muscular, ela aparece também por falta de angulação. A gente angular um pouquinho o caudal, um pouquinho o cranial, para deixar as mandíbulas sobrepostas. Quando a gente deixa a mandíbula sobreposta, a gente deixa praticamente a mesma distância aqui entre um ombro e o outro. Lembrando que a gente tem que fazer o posicionamento com o alinhamento do paciente. A gente tem que deixar a cabeça bem alinhada, os braços também. Então, o parâmetro de imagem aqui ficou bom, colimamos, não cortamos nenhuma estrutura, pegamos da C1 até a C7, pegamos algumas vértebras torácicas aqui, pegamos toda a parte aqui do osso occipital, das células da mastoide e um pouquinho aqui da mandíbula. Então esse exame ele pode não estar perfeito aqui por conta dessa distância aqui que a gente tem de uma mandíbula e outra, mas ele está dentro dos padrões de qualidade técnica. A rotina de coluna dorsal ou coluna torácica, que vai ser sempre uma coluna em AP, anteroposterior, e uma coluna em perfil. O perfil é lateral e a frente é o AP de coluna dorsal. Primeira coisa, a gente tem que mostrar as 12 vértebras torácicas. O que a gente pode reparar nesse paciente aqui em específico? É um paciente de um pouquinho mais de idade, porque a gente tem aqui umas perdas ósseas, que é causada por osteoporose. E falando de parâmetros técnicos, como o paciente aqui é de idade, ele vai ter a coluna um pouquinho mais desgastada, um pouquinho mais torta, ele vai ter os espaços articulares um pouquinho menores. A gente vai evidenciar primeiro se o lado, a lateralidade está correta. A gente faz a mesma coisa com o tórax, vê aqui a sonda cardíaca, botão aórtico, coração à esquerda, fundo do estômago. A gente vai contar se a gente pegou as 12 vértebras torácicas, se conseguiu encaixar no filme. Alguns pacientes são mais idosos, é difícil de contar. Então, como que eu costumo fazer, que eu acho bem mais fácil? Conto aqui a T1, conto a C7 e conto aqui a partir da última vértebra flutuante, se eu peguei todas. Então, aqui está a última flutuante, então a partir daqui eu já conto L1, L2, L3. Última flutuante, L1, L2, L3. Peguei bastante região. Vejo aqui se o processo espinhoso está passando no meio da coluna. E se eu consigo ver, basicamente aqui, todas as vértebras. Que a técnica não é a mesma que a gente utiliza no tórax. No caso eu falo de técnica radiográfica, KV, MA, MAS. Vamos para o perfil. O perfil a gente faz a mesma coisa que o tórax, a gente vê se está rodado pelas costelas, a gente vê se está uma sobreposta à outra, uma sobreposta à outra, e diferente no caso do tórax,
o que a gente tem que mudar é a angulação da nossa ampola para abrir esses espaços aqui articulares. Como o paciente é de idade, do mesmo jeito da coluna lombar, a gente não vai conseguir abrir todos os espaços intervertebrais, não vai conseguir abrir tudo, então a gente vai conseguir abrir alguns no caso. Então esses parâmetros aqui são normais, a gente consegue ver bem as vértebras. Se tivesse alguma fratura, a gente conseguiria ver nessa imagem. O braço aqui, o húmero, a gente vê a cabeça do húmero aqui, o braço do paciente ficou aqui de lado. É sempre ideal a gente levantar os braços, porque senão o húmero aparece aqui para baixo e às vezes vai atrapalhar a visualização de toda essa região, inclusive dessas vértebras, pois a gente não tem só o osso do húmero, a gente tem também um tecido de gordura, a nossa pele, a parte do músculo, que quando o braço fica para baixo, a gente vai ter toda a sombra da pele cobrindo aqui a região da coluna, por isso que a gente tem que levantar. Vemos aqui também essa sombra mais branquinha aqui, que é o cajado da aorta. E para ver coluna, a gente tem que dar uma técnica diferente do perfil de tórax, porque a gente quer detalhe de vértebras. Então, como a gente quer detalhe, a gente faz a colimação, onde der, e a gente usa mais MAS, para o MAS pintar mais o osso. Então a gente consegue ver bem cada vértebra. Um exame de coluna lombar, no caso a rotina que costumam pedir dentro dos pronto-socorros ortopédicos, está dentro dos padrões de qualidade. Então fazemos primeiro o AP de coluna e o perfil de coluna. E como que a gente faz para saber se o nosso exame ficou bom? Vamos começar pelo AP. Primeira coisa, a gente tem que mostrar aqui todas as 5 vértebras lombares. Então vamos contar aqui, ó, a partir da última vértebra flutuante, que é como eu gosto de contar. Eu acho que fica um parâmetro melhor para a gente avaliar. Então a gente tem aqui L1, L2, L3, L4, L5. Então pegou as 5 vértebras lombares. Aqui, a partir dessa vértebra, a gente tem o osso do sacro. Então aqui está o sacro. Pegamos uma parte da crista ilíaca. E o que eu gosto de mostrar também nas minhas imagens, que eu acho que fica bem melhor de avaliar, e eu vou explicar o porquê. Se a gente está evidenciando os rins, a gente vê às vezes umas radiografias de coluna lombar bem colimadas, só mostrando aqui a região da coluna mesmo. Porém, muito paciente que tem dor lombar, às vezes pode ser confundida com a parte ortopédica, porém pode ser um cálculo renal. Os sintomas são bem parecidos quando o paciente está com uma crise renal e quando o paciente está com dor na coluna, propriamente dita. Por quê? Quando o paciente carrega muito peso, ou até mesmo quando inflama o nervo ciático, imagino que vocês já devem ter passado por isso, a gente vai sentir dor nas nossas costas. E a dor nas nossas costas, às vezes, ela se irradia lá para o nosso quadril, se irradia para a parte da crista ilíaca, e a gente acaba confundindo os sintomas. Mas a gente tem que lembrar que a gente tem o rim aqui, e do rim a gente tem os ureteres que se conectam até a bexiga. Às vezes um cálculo sai aqui do rim, e lá no meio do ureter ele começa a causar dor, porque o ureter ele é estreito, o cálculo ele é maior que o diâmetro do ureter, da parte interna do ureter, então ele vai rasgar praticamente aqui o ureter do paciente. E isso que vai fazer o paciente ter aquelas dor nas costas. Eu falo porque eu já tive algumas crises renais e as dores são bem parecidas. Então, voltando aqui aos parâmetros, identificamos que tem 5 vértebras lombares, mostramos o rim. Aqui temos as articulações sacroiliacas e mostramos todo o sacro. Essa é a parte fundamental. É legal também que você mostre um pouquinho da cabeça do fêmur, até para ver se a parte aqui do quadril, da parte mais inferior, ela está com alguma rotação. O médico avalia então que o que pode às vezes o paciente estar reto aqui em cima. A gente evidencia da mesma forma que o tórax, o abdômen, pelo processo espinhoso. Quando ele passa no meio da coluna, indica que o nosso exame não está rodado. Porém, se o paciente dobra a perna, por exemplo, a parte aqui do quadril, ela vai mudar. Então aqui fica reto, aí chega nessa parte aqui, a gente tem o processo espinhoso aparecendo aqui do outro lado. E ele vai modificando. E alguns médicos podem confundir isso com uma escoliose, por exemplo, com uma lordose, com algum tipo de alteração da nossa imagem. Então certifique-se de que tanto a parte superior está bem posicionada, quanto a parte inferior dos membros inferiores do paciente também está bem posicionada.
Como a gente quer ver detalhe ósseo, a gente precisa de técnica, a gente precisa de uma quantidade boa de MAS. Como o objetivo aqui não é falar sobre técnicas radiográficas, e sim a qualidade do exame, vamos aqui para o perfil. Aqui a gente tem um perfil de coluna lombar, onde a gente tem que contar também as 5 vértebras. Nesse caso, não é melhor você começar a contar de cima para baixo, e sim de baixo para cima, porque a gente tem o sacro aqui, que são as vértebras fundidas, e a gente vai começar a contar da L5 aqui, ó. L5, L4, L3, L2, L1, T12. Então a gente pegou uma vértebra torácica, as 5 lombares e o sacro. Então ficou muito bom o nosso exame. Como a gente evidencia que está rodado? Não dá para a gente saber pelo processo espinhoso, como no AP, o processo espinhoso aparece lá no meio da imagem. Aqui a gente vai ter o processo espinhoso aqui para trás. E como que a gente faz para observar? Vamos usar a mesma referência lá do tórax, do perfil de tórax. A gente não usa as costelas para ver se o exame está bom. Nessa parte superior aqui que tem a T12, a gente vai usar também as costelas. Se uma estiver em cima da outra, o exame está bem posicionado. Nesse caso aqui está um pouquinho só de diferença. A gente tem uma costela passando aqui e a outra mais atrás. A gente pode avaliar também pelos corpos da vértebra, se a gente conseguiu abrir o disco intervertebral. A gente tem aqui o corpo da vértebra, disco intervertebral, corpo da vértebra, disco intervertebral. Vamos ver também os pedículos. O pedículo está aqui. Se a gente tiver as sombras bem delimitadas, ó, por exemplo, aqui a gente não vê uma sombra dupla, nem aqui, nem aqui. Aqui embaixo a gente já vê, porque a coluna praticamente tem curvaturas, então a gente não vai conseguir abrir todos os espaços. Então a gente vai conseguir abrir alguns espaços articulares, alguns espaços dos pedículos e alguns discos intervertebrais. Isso vai identificar que a nossa radiografia está boa. Técnica é a mesma coisa, a gente precisa dar um pouquinho mais de MAS. Nesse caso é bom usar a colimação, fechar bem o campo, porque vai delimitar a radiação primária somente nessa parte. A gente não vai ter muita radiação espalhada para atrapalhar na qualidade do nosso exame. Porque dependendo do paciente, se o paciente for um pouquinho mais forte, se o paciente for um pouquinho mais gordinho, a gente vai precisar de muito MAS. Isso vai fazer com que a imagem possa aparecer borrada, porque é muita estrutura aqui para pintar. Então a gente fecha um pouquinho, delimita só onde a gente quer. Nessa parte não precisa a gente mostrar os rins como no AP. Beleza? A rotina de crânio, a gente fez aqui, nesse caso aqui, um crânio em PAA e um crânio em perfil. Eu trouxe uma imagem não tão perfeita dessa vez, para mostrar para vocês como um bom posicionamento muda o diagnóstico do paciente e muda a qualidade da imagem. Vamos começar aqui pelo nosso crânio em AP. Lembrando aqui, ó, não cortei nenhuma estrutura. Às vezes a imagem vai ficar com algum zoom, porque eu vou estar demonstrando aqui para vocês. Esse paciente foi feito com máscara, protocolo institucional. A gente vê aqui o ferrinho da máscara. Se a gente lembrar lá da aula que eu coloquei sobre seios da face, um parâmetro muito bom para a gente avaliar aqui é a asa maior do esfenoide passando aqui dentro da órbita do paciente. A gente vê a asa maior um pouquinho mais aqui para cima. Só esse caso aqui já evidencia que o nosso exame, o posicionamento não está muito legal. Eu gosto de posicionar como se fosse um frontonaso, como se fosse um raio-x de face, tirando toda essa parte aqui da mastoide, aqui da parte petrosa da mastoide, de dentro aqui do assoalho da órbita. Ó, a gente vê toda a mastoide aqui dentro. Eu acho melhor para até visualizar aqui toda a parte de seios da face também, junto com a radiografia de crânio, que geralmente é para avaliar se tem alguma fratura aqui nos parietais, ou no frontal, e etc. Para a gente ver se o exame está rodado, a gente vê aqui essa parte aqui dos côndilos, se está entrando um lado junto com o outro. A gente vê também um pouquinho aqui do rochedo da mastoide, aqui os dois lados. A gente vê que esse lado tem um pouquinho mais que esse, indica que o paciente está um pouquinho só rodado, pouca coisa mesmo. Mas no geral essa radiografia de crânio em PA está boa. Está boa, a gente tem que mostrar a mandíbula, principalmente em caso de trauma, que pode haver alguma fratura aqui nessa região. Vamos agora para o perfil, que é a parte principal, que é o posicionamento que mais gera dúvida, perfil de crânio.
Para a gente ver se tem simetria aqui, a gente vê se uma estrutura está sobreposta à outra, o que não acontece nesse caso. O que eu vou mostrar aqui para vocês aqui, o paciente está de máscara, a gente vê aqui o ferrinho da máscara, e quando a gente aproxima aqui um pouquinho mais, a gente vê aqui um côndilo da mandíbula e aqui um ramo da mandíbula. O outro ramo passa aqui atrás. O ideal seria aqui, toda essa estrutura está sobreposta, um ramo sobreposto com o outro. Aqui essa parte aqui do teto da órbita está certinho, a gente deixou essa linha sobreposta uma à outra, porém a parte da mandíbula aqui não ficou legal. E a gente pode ver aqui que a parte dos meatos acústicos, a gente vê uma sombra de uma orelha do paciente aqui, ó, se vocês verem bem de levinho aqui, uma sombra aqui, outra sombra aqui. E com esse posicionamento rodado, a gente não tem uma definição aqui da parte da hipófise, da parte aqui da célula túrcica, da parte de clivos, de processo crinoide anterior, processo crinoide posterior. Então, se o paciente poderia ter alguma calcificação aqui nessa parte, por exemplo, e a gente não estaria vendo com detalhe. Então, um bom posicionamento influi exatamente nessas questões. Espero que esse vídeo ajude vocês e até a próxima. E lembrando, muito importante, estou colocando aqui nesses vídeos apenas parâmetros, aspectos de imagem, radiográficos, que fazem você entender e olhar as suas radiografias se a radiografia está dentro do padrão ou não.